Boa noite, pessoal. Meu nome é Manassés, sou enfermeiro, pós-graduado em terapia intensiva em oncologia e mestre em enfermagem em terapia intensiva pela UERJ. E sou professor da Faculdade Bezerra de Araújo, na disciplina de enfermagem em unidades especiais, que representa a assistência de enfermagem em terapia intensiva no adulto, juntamente com o professor Cláudio. E também sou professor da disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem 1. E a gente vem hoje se reunir, trazer um conteúdo aqui para vocês sobre as implicações da pandemia de Covid, para o cuidado de enfermagem de uma forma geral. O conteúdo que eu vou trazer nesse contexto vai ser um conteúdo voltado para cuidados gerais na assistência ventilatória do paciente crítico, do paciente grave. E a proposta é que a gente consiga demonstrar os principais pontos, os mais polêmicos, para que a gente consiga contemplar um cuidado de melhor qualidade e de menor risco para o profissional. Então, vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo da apresentação, para que a gente consiga acompanhar. Então, como eu falei para vocês, são os aspectos de cuidados gerais no manejo da ventilação mecânica nos tempos de Covid-19. Primeiro, trazer 3 definições muito pertinentes. Primeiro é coronavírus, que a gente tem chamado esse vírus de coronavírus por fazer parte da família específica, que também a gente tem outras variações, como a gente já conhecia outras categorias de vírus dessa mesma família, mas não com tanta letalidade, transmissibilidade, que está provocando exatamente essa repercussão toda no mundo atualmente. Covid-19 é o nome da doença, é a doença provocada pela infecção desse novo coronavírus. Então, a sigla em inglês para Coronavirus Disease 2019, Covid-19. E SARS-CoV-2, que é a sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo coronavírus 2. Então, a gente tem essas 3 definições específicas relacionadas a esse contexto. A gente tem alguns esclarecimentos, já algumas elucidações quanto à insuficiência respiratória gerada pela infecção do novo coronavírus. Então, essa pneumonia, ela, apesar de se enquadrar na definição de síndrome do desconforto respiratório agudo, que pode ser desencadeada por outras patologias, principalmente a pneumonia bacteriana, que é a mais incidente, que provoca essa síndrome de desconforto respiratório agudo. Quando a gente fala dessa evolução e dessa pneumonia na caracterização da Covid-19, a gente está falando de uma peculiaridade muito importante. A gente já tem um esclarecimento fisiopatológico, que é da hipoxemia grave, que a gente chama de silenciosa, porque a complacência pulmonar é normal. Então, o paciente não apresenta sinais de cansaço, de dificuldade respiratória, de espineia. Esse paciente vai evoluir com uma hipoxemia sem alteração da dinâmica ventilatória. E essa é uma das complicações específicas da Covid-19, que caracterizam que quando o paciente apresenta o desconforto respiratório, ele já tem um comprometimento do parênquima pulmonar, o que vai acarretar uma hipoxemia mais grave e de difícil manejo, que evite a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica invasiva. Então, o curso da doença, da Covid-19, não é idêntico a outros cursos de SDRA, provocados por pneumonia bacteriana e outras doenças pulmonares, como fibrose e etc. Então, a gente tem uma caracterização específica, exatamente porque a gente tem hipoxemia associada à complacência pulmonar normal. Então, dificilmente o indivíduo que já apresenta comprometimento hipoxêmico
vai sentir reflexos no seu padrão ventilatório espontâneo, nos primeiros dias de evolução. Tá? Então, a gente, já partindo para o contexto do paciente crítico, né, a gente faz parte do grupo de profissionais, né, o enfermeiro, o intensivista, ele faz parte do grupo de profissionais que avalia a necessidade de intubação orotraqueal, né? Então, é importante que a gente tenha essa caracterização do papel do enfermeiro na beira do leito e, mais importante ainda, né, o contexto do cuidado crítico nessa situação específica transpassa o limite da unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai ver esse tipo de paciente na emergência, na clínica médica, nas UPAs, né, e, por vezes, também nos corredores dos hospitais, em macas e cadeiras. Tá? Então, pode acontecer da gente encontrar esse paciente com esse tipo de característica fora do ambiente de terapia intensiva não monitorizado. Então, um dos parâmetros importantes que a gente tem para acompanhar, né, a insuficiência respiratória e a indicação para intubação é o valor da saturação de oxigênio, da oximetria de pulso. Né? É importante que o indivíduo mantenha uma saturação adequada, lembrar que o normal é acima de 95%, ou seja, de 96% a 100%, e que ele se mantenha numa quantidade de oxigênio em litros por minuto regular. Né? Normalmente, esse paciente, né, que já tem necessidade de uma quantidade de oxigênio acima de 6 litros por minuto para manter uma saturação acima de 93, com sinais de dispneia, né, ou seja, apresentando uma frequência superior a 28 incursões, né, com uso de musculatura acessória ou e outros sinais associados, como sudorese fria, alteração da pressão arterial, da frequência cardíaca, além do valor da gasometria arterial de PCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio e um pH abaixo de 25, de 7,25, caracterizando uma acidose respiratória grave. Tá? Então, a gente deve monitorizar o paciente. Se eu estiver fora do ambiente de terapia intensiva, eu devo dispor pelo menos de oxímetro de pulso para avaliar com frequência esses pacientes mais graves. O ideal é que eles estejam monitorizados. E que eu tenha uma rotina de coleta de gasometria arterial seriada desses pacientes que já apresentam sinais clínicos indicativos de insuficiência respiratória. Tá? Então, o paciente tem que ser mantido num fluxo de oxigênio mais baixo possível para manter essa saturação superior a 93. Tá? A gente deve fazer uma pré-oxigenação, lembrando de utilizar máscara com reservatório de reinspiração, para a gente ter um menor fluxo de oxigênio no fluxômetro, tá? E evitar a ventilação assistida com dispositivo bolsa-válvula-máscara comum, além de dispositivos supraglóticos, que são as máscaras laríngeas. Né? Evitar a utilização desse tipo de dispositivo. Né? Dar preferência pela máscara de Venturi com o reservatório de reinalação. Quando a gente utilizar o ambu, a gente deve adaptar filtro entre o ambu e o tubo. Na sequência, a gente vai mostrar aí uma figura de como a gente deve montar esse ambu. Tá? É importante, caso seja disponível, que a gente faça a instalação do capnógrafo, que vai medir a quantidade de CO2 expirado desse paciente. Tá? A montagem do circuito de ventilação mecânica é atribuição do enfermeiro, é atribuição do fisioterapeuta e atribuição do médico. Nem sempre o enfermeiro vai conseguir fazer todos os cuidados, inclusive a montagem do circuito, né, e outro profissional vai montar. O enfermeiro precisa saber montar, porque, às vezes, quem vai estar disponível naquele momento para a montagem vai ser ele. Tá? Então, não é uma atribuição exclusiva do enfermeiro, mas o enfermeiro deve ter esse conhecimento da montagem. Então, além, né, do circuito tradicional do respirador, a gente deve ter o circuito de aspiração fechada. O nome comercial mais utilizado é TrackCare, mas o nome genérico é um circuito de aspiração fechada, além da traqueia pequena que a gente utiliza, né, para conectar o filtro ao circuito, a aerocâmara, caso seja necessário, com frequência necessária a gente usar medicamentos inalatórios, né, como broncodilatadores, por exemplo. Então, a gente deve adaptar uma aerocâmara, que vai ser o dispositivo para a gente administrar esse tipo de medicamento. Né? O filtro, que é o filtro bacteriológico, que deve ser colocado entre o paciente
e o tubo orotraqueal e o circuito do respirador, capnógrafo, conector em Y, para a gente poder adaptar as traqueias do respirador, e um filtro EPA. O filtro EPA, a gente vai ver a foto daqui a pouquinho também, a gente vai colocar esse filtro EPA ao final do ramo expiratório do respirador, antes de chegar no respirador. Então, ele vai proteger o mecanismo interno do respirador de contaminação. Esse filtro EPA deve ser trocado entre pacientes, tá? Ou quando acontecer uma eventualidade de cair secreção, sujidade nesse filtro, mas é raro, tá? Normalmente, o filtro que vai saturar, tanto de líquido quanto de secreção, vai ser o filtro bacteriológico que fica entre o tubo e o circuito do respirador, tá? Sempre que houver necessidade, a gente deve trocar qualquer item do circuito, tá? A gente vê aí o filtro EPA em amarelo e o filtro HME, que é o bacteriológico, é o branco e azul, tá? Além do circuito fechado de aspiração, que vai ter sempre essa sondinha mantendo a esterilidade, e o circuito fechado sem que seja necessária a abertura desse sistema para manter a pressão expiratória e também evitar a dispersão de aerossóis que são contaminantes na atmosfera. Então, os cuidados gerais: manter a pressão do balonete entre 26 e 30 centímetros de água, né? Fazer uma avaliação periódica dessa pressão, no mínimo aí 2 vezes por plantão, ou sempre que for necessário a gente fazer aspiração subglótica, acima da glote, a gente deve verificar a pressão do cuff. A realizar a aspiração das vias aéreas inferiores só com o sistema fechado, a gente não deve abrir esse sistema em nenhuma hipótese. Tá? A troca deve ser feita a cada 5 ou 7 dias, tá? Ou quando houver sujidade visível. Sempre que a gente for realizar a aspiração, é importante que a gente utilize o circuito acessório, né, que fica exatamente aqui na parte superior, para a gente poder lavar o sistema, né, para não ficar nenhuma sujidade. O filtro azul e branco, que é o HME, ele deve ficar próximo ao paciente, ou seja, em contato direto com o tubo e com a traqueinha. Sempre que eu for trocar o filtro, esse azul e branco, eu devo utilizar uma pinça no tubo orotraqueal para evitar a dispersão de aerossóis. E o filtro EPA, como eu já falei, no final, deve ser trocado entre pacientes, ou caso aconteça de sujar. O ajuste da PIP, normalmente a gente vai fazer de acordo com a hipoxemia e a necessidade de FiO2 e de acordo com os parâmetros ventilatórios que ele apresentar para a gente, tanto no respirador quanto os parâmetros gasométricos na gasometria arterial. Tá? Então, a partir do momento que o indivíduo precise de uma FiO2 progressiva, a gente vê aí na escalinha, né? Quando ele precisa, ele depende de uma FiO2 de 30, o PIP ideal é 6, às vezes, né, entre 30 e 40, a gente já vai elevando para 7, isso progressivamente. Então, um exemplo que está grifado aí, né, no início de uma ventilação mecânica, a gente vai ajustar essa FiO2 para 60% e um PIP para 10. Tá? Então, geralmente, é essa proporção para a gente ter uma saturação em torno de 90% a 95%, uma ventilação inicial do nosso paciente. Tá? Um ponto de cuidado muito importante que tem sido falado na ventilação mecânica é a ventilação de posição prona. Né? Primeiro, lembrar que posição prona é quando a gente coloca o paciente de bruços na cama. O paciente já tem acesso profundo, acesso arterial, tubo orotraqueal, então é perigoso, né? É um cuidado arriscado de disposicionamento, de lesões por pressão em locais não convencionais, como testa, comissura labial, nariz, orelhas, né? Então, é importante que a gente se atente para esses cuidados. Mas a ventilação de prona, quando o paciente fica em posição prona, de bruços, ele tem favorecido a ventilação, uma vez que a posição anatômica do pulmão é posterior ao tórax. Então, a gente facilita essa expansibilidade. Quando que eu tenho indicação de ventilação prona? Quando eu já tenho um PIP adequado e nem assim eu tenho uma relação PF adequada. Lembrar que a relação PF é a divisão da PO2 da gasometria pela FiO2 em fração de 1. Então, o exemplo é PO2 de 100 e uma FiO2 de 50%. Eu vou dividir 100 por 0,5. Tá? Então, isso vai dar 200 de PO2. Não é indicativo de prona. Indicativo de prona é quando a relação PF fica abaixo de 150, já com adequação de PIP.
Tá? Então, a gente deve realizar posição de prona por no mínimo 16 horas. Então, a gente deve ter, primeiro, a paramentação da equipe adequada, né? Só isso aí já seria uma conversa para bastante tempo, a paramentação e desparamentação, mas a gente deve ter paramentação adequada, né? Além de ter pelo menos 5 profissionais para fazer essa mudança, para a gente fazer de forma segura. Então, nem sempre eu vou ter essa quantidade de profissionais, tá? Então, é importante que a gente tenha a programação e a noção, senso crítico e a avaliação da segurança do paciente em primeiro lugar. Se eu não tiver equipe treinada, capacitada em quantitativo suficiente, eu não consigo fazer um posicionamento de prona seguro, tá? Então, o paciente pode permanecer em decúbito supino, tá? E depois ser despronado caso essa elevação da PF, da relação PF, aconteça. Se não acontecer, ele pode retornar para a posição de prona em um novo período de 16 horas. Tá? Em relação ao ECMO, a membrana de oxigenação extracorpórea, ela deve ser utilizada em casos extremos de hipoxemia refratária, quando a relação PF for inferior a 80. Gente, PF inferior a 80 é extremamente baixa, quase incompatível com a vida. Portanto, ECMO é o último recurso de oxigenação extracorpórea, onde a gente vai fazer uma circulação extracorpórea ou veno-venosa ou veno-arterial, ligando uma veia de grosso calibre com uma artéria de grosso calibre ou 2 veias de grosso calibre. O risco de hemorragia é elevado, o risco de alteração hemodinâmica é elevado, então a gente deve ter realmente critérios muito estritos de indicação do ECMO para o paciente em ventilação mecânica por Covid-19. E durante a parada, mais 2 aspectos só para a gente finalizar. Durante a ventilação mecânica, como a gente falou no começo, eu não tenho indicação de fazer ventilação ambu, máscara, face, tá? Justamente pela aerossolização. Ou desconectar tudo e colocar o ambu no tubo orotraqueal. Então, a gente deve manter o paciente em ventilação mecânica e não ventilar manualmente. Essa é uma indicação exclusiva para essa situação. Normalmente, quando o paciente em parada cardiorrespiratória está no respirador, a gente desconecta e fica no ambu. Tá? Então, como que deve ser ajustado? Primeiro, ventilar volume. Vou multiplicar o peso do paciente por 6 para poder programar o volume corrente. Onda de fluxo quadrada, né, para a gente ter uma pressão de platô, fluxo suficiente para um tempo expiratório de 1 segundo, PIP de 10, frequência respiratória de 10, FI de O2 de 100%, dificultar o máximo o disparo do respirador, que é a sensibilidade, tá? E alarme de pressão ajustada alta, justamente porque a gente vai fazer massagem cardíaca, né? Vai aumentar a pressão torácica e, consequentemente, esse alarme vai ter mais facilidade de tocar. E no transporte, a gente deve ter cuidados específicos também, né? Sempre manter o paciente em ventilador e nunca fazer em ambu. Se possível, dar preferência ao respirador que ele já está conectado. Tá? Quando eu utilizar ventilador de transporte, lembrar de pinçar o tubo e colocar um filtro HME proximal ao paciente e um EPA proximal ao respirador, da mesma forma que o respirador de uso no leito do paciente. Tá? E é importante que a gente lembre que, preferencialmente, o transporte deve ser realizado por profissionais, enfermeiro, fisioterapeuta e médico, né? Justamente para a gente conferir uma segurança maior, além de utilizar material de parada cardiorrespiratória de transporte, que é a chamada maleta de transporte. Ok? Então, minha expectativa é que eu traga pelo menos uma reflexão sobre esses cuidados elementares, né, mais importantes, né, na insuficiência respiratória, na ventilação mecânica e nesses aspectos que podem ser um desdobramento da complicação desse paciente. Né? Se algum colega quiser contribuir, a gente pode discutir aí em alguns momentos até para poder conseguir adequar o tempo de apresentação de cada um. Muito obrigado. Olá, eu sou o Cláudio Souza, eu sou enfermeiro, sou doutor em enfermagem e docente pela Faculdade Bezerra de Araújo,
ministrando conteúdo de enfermagem clínica, clínica cirúrgica e unidades especiais, que contempla a disciplina de unidade de terapia intensiva. Primeiramente, eu quero saudar todos os profissionais da enfermagem por essa semana. Espero, né, que essa saudação não seja somente uma semana, mas acho que precisamos que todos os dias possamos refletir sobre a nossa importância dentro da nossa sociedade, né? E também, mediante essa situação do Covid, enquanto instituição, não poderíamos ficar de fora, uma vez que essa mudança repentina do ensino presencial para o ensino à distância tem trago tantas situações aí, tanto para nós professores quanto vocês alunos. Então, a minha proposta hoje aqui é fazer uma reflexão acerca da gerência do cuidado em tempos de Covid na terapia intensiva. Como as pessoas me conhecem, né, eu sou uma pessoa literalmente pragmática. Então, eu não me sentiria seguro falar, uma vez que, na atualidade, eu não me encontro diretamente na linha de frente, trabalhando como enfermeiro intensivista. Mas tenho feito vários cursos de atualização para poder compreender melhor essa dinâmica e até mesmo ter um poder de discussão. Então, optei por fazer algumas reflexões importantes acerca da gerência do cuidado, para deixar aí como uma forma de pensar, né, no nosso fazer enquanto enfermeiros, né? Então, para mim, enquanto enfermeiro, eu penso que a melhor fala é aquela que coaduna tanto o conteúdo teórico quanto a prática. Um enfermeiro que é só teórico e não vivencia a prática, para mim, esse enfermeiro está um pouco perdido. Da mesma forma, esse enfermeiro que vivencia somente a prática, mas não tem a teoria, também ele vai ficar um pouco perdido. Então, precisa-se que esses dois extremos possam caminhar juntamente. Tanto a teoria, né, que são as melhores práticas baseadas nas evidências científicas, quanto também aquelas práticas do dia a dia que vem dando certo em relação à questão do Covid. Então, para mim poder iniciar essa reflexão, né, eu não podia deixar de falar da nossa ícone dentro da enfermagem, que é Florence Nightingale, né? Então, mais ou menos no meado do século XIX, aí, em torno de 1854, na Guerra da Crimeia, ela já, de uma certa forma, traz algumas considerações importantes, né, que vai fazer com que, por meio das suas atitudes, né, e seus conhecimentos, tanto de estatísticas e quanto da própria matemática, né, faz com que a enfermagem ela evolui, sai de uma ciência empírica e passa por uma ciência propriamente dita. Então, é com base em Florence Nightingale, né, que a enfermagem tem o seu desenvolvimento literalmente científico, né? Deixa de ser uma profissão simplesmente empírica e passa a ser uma ciência, né, propriamente dita. E, de uma certa forma, ela traz a valorização do cuidado, que são os cuidados pautados principalmente nas necessidades humanas básicas, visto que nós, enfermeiros, não trabalhamos diretamente com a patologia em si, mas aquilo que a gente pode agregar de cuidado em relação à melhor qualidade de vida desse indivíduo. Então, tudo isso, de uma certa maneira, foi possível porque Florence era uma mulher visionária, uma mulher que estava além do seu tempo, né? Então, para a gente poder compreender um pouco melhor, né, já naquela época, na meados do século XIX, a mulher ela não tinha essa característica de estar na sociedade trabalhando, né? Então, ela, de uma certa forma, seria uma dona do lar, fazendo todas as atividades. E Florence estava além do seu tempo. Então, ela, de uma certa forma, se lançou na sociedade
né, promovendo essas características importantes para a enfermagem moderna. Então, de acordo com alguns historiadores, né, com esse mérito de Florence, nós podemos dizer que ela se tornou a primeira enfermeira intensivista da história, porque é ela que tem esses insights da importância de uma monitorização contínua desse paciente, visto que, pelas suas anotações, o maior quantitativo de óbitos existente era no período noturno. Então, por isso que ela fazia ronda à noite e por isso que o nosso símbolo da enfermagem passou a ser a lâmpada, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, então, de uma certa forma, ela passava a visita periodicamente, juntamente com as suas colegas, para poder, de uma certa forma, visualizar, né, e monitorizar esses pacientes mais graves. Também, de acordo com alguns historiadores, ela é considerada a primeira enfermeira, né, da infecção hospitalar, porque é ela que trabalha toda essa questão do saneamento, né, por exemplo, daqueles hospitais que a gente não se compara com os hospitais dos dias de hoje. Então, de uma certa forma, ela cria um ambiente mais arejado, ela cria o serviço, por exemplo, de nutrição dietética, ela cria o serviço de lavanderia. Então, tudo isso daí está coadunado com um serviço do ambiente que vai propiciar melhores condições de convalescência desse indivíduo. E também nós podemos considerar que ela seja a primeira enfermeira que vai trabalhar com aquilo que nós chamamos de pesquisas baseadas nas evidências. Por ela ter uma facilidade, né, de fazer os seus registros, por questões de sua formação de estatística e matemática, então, tudo que ela empregava, ela fazia os registros de forma a fazer, a posteriori, uma comparação, né, da questão da assistência que ela prestava, se isso tinha uma efetividade ou não. Então, já na própria fala de Florence, ela dizia que, para ela, o primeiro ofício do hospital é não fazer mal nenhum ao paciente. Então, isso também já é um momento de reflexão, né? Visto que o hospital, a gente pode dizer que é um ambiente literalmente insalubre. Ademais, né, ela era uma pessoa articulada politicamente, visto que naquele tempo, como eu já havia falado, de uma certa forma, ela precisava, de uma certa maneira, fazer um contato, né, com os políticos da época. Então, ela era uma pessoa política. Então, enquanto enfermeiros, precisamos estar associados principalmente aos nossos órgãos de classe, né? Porque a gente fala que a gente não quer se envolver com política, mas a política está aí a todos os momentos da nossa vida. E Florence não era um pouco diferente. Neste interim, né, observa-se também que, já na própria história, a gente tem uma segregação importante, porque praticamente em todas as nossas falas nós evidenciamos Florence como a nossa precursora. Porém, tem uma outra enfermeira que tem um papel tão quanto importante quanto Florence e que poucas pessoas mencionam, que é uma enfermeira negra chamada Mary Seacole, né? Então, hoje a gente vem tentando, de uma certa forma, trazer essas evidências dessa outra enfermeira, as suas contribuições também para o campo da enfermagem. Então, o que nós vivenciamos hoje, né, não é uma coisa da atualidade, isso já vem perpetuando praticamente por quase 2 séculos. No que se refere diretamente à questão do cuidado, né, da gerência do cuidado em relação ao Covid e aos pacientes de terapia intensiva, eu quero deixar algumas reflexões em relação a isso, né? Então, eu vou pontuar alguns contextos que a gente precisa fazer uma abordagem. Então, no meu modo de pensar, a gente tem uma contextualização social, que é a questão do empoderamento da própria categoria, né? Saber o quanto as nossas atribuições nesse momento de pandemia é tão importante para a sociedade. Uma questão cultural, ter o reconhecimento
pela própria categoria, pelas demais categorias, isto é, da equipe multidisciplinar, e também pela própria enfermagem, quem é o profissional enfermeiro, o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem. Em relação ao aspecto econômico, né, mediante essas barreiras epidemiológicas que nós instalamos, mediante a questão aí da pandemia do Covid-19, nós vamos trazer aí, de uma certa forma, impactos positivos e significativos para a qualidade da assistência a esse paciente e também da própria unidade. Em relação ao aspecto político, o que pretendemos ser daqui para frente? Então, também é um questionamento, né? O que nós queremos ser enquanto enfermeiros daqui para frente? Será que será meramente um auxiliar, entre aspas, de médico? Ou um profissional que é uma ciência, que tem uma ciência dada, que tem suas especificidades, que tem suas teorias, né, que tem os seus estudos, né? O pessoal da enfermagem produz muita pesquisa, então também a gente precisa também, de uma certa forma, refletir sobre esses aspectos. Em relação também à parte educacional, que são as produções pautadas. Então, os principais periódicos estão solicitando que nós façamos aí das diversas modalidades de ensino de pesquisa, seja artigo original, seja relato de caso, que possamos contribuir de maneira significativa para o processo da ciência enquanto meros pesquisadores, né? Lembrando, gente, que a enfermagem ela é uma profissão desde os seus tempos que a gente chama do prelúdio da enfermagem, ela é uma profissão coletiva. Nós não vamos mudar isso agora, tá? E para dar início à minha fala, ao que me proponho hoje, eu trago algumas reflexões acerca do que eu penso, né, e que eu compreendo a respeito da gerência do cuidado nas unidades de terapia intensiva em tempos de Covid. Para tais reflexões, eu me ancoro na tese de doutorado da professora Bárbara Cristóvão Popeu, da Universidade Federal Fluminense, onde, na sua tese de doutorado, ela procura trazer o conceito do que é o gerenciamento do cuidado. Então, ela, de antemão, traz considerações importantes a respeito desse conceito para a gente. Uma vez que eu penso que, enquanto docente e formadores de profissionais, eu estou formando enfermeiros para a prática assistencial e não para ser gerente. E muitas das vezes a gente percebe na minha própria fala, às vezes, nas falas de outros colegas e até mesmo dos alunos, aonde há uma dicotomia entre do que é o administrar e o que é gerenciar. Nesse contexto, a própria professora, a doutora Bárbara Pompeu, ela traz que esses dois conceitos eles não podem estar dissociados da nossa prática. Administrar e fazer assistência, eles têm que andar de mãos juntas a todo tempo, até mesmo para que possamos, de uma certa maneira, providenciar de uma maneira, uma qualidade melhor a respeito da gerência do cuidado. Ela também traz algumas considerações acerca, né, do que seria, na verdade, uma ação direta, que é o cuidado à beira do leito, que a maioria de nós somos formados para isso, e a questão do administrar, né, que é a ação indireta, que a gente chama isso do cuidado invisível, que poucas pessoas dão importância a essa função do enfermeiro. Eu quero trazer aqui, gente, principalmente aquilo que foi veiculado nos meios de comunicação em relação ao hospital de campanha, se eu não me engano, ali na altura do Maracanã, aonde uma categoria tinha um estar completamente equipado e o pessoal da enfermagem dormindo no corredor, no chão, no banco. E aí eu fico me questionando, né, o posicionamento desse enfermeiro que tem uma responsabilidade técnica, que não é só pensar enquanto estrutura para atender os pacientes,
mas sim também uma estrutura que possa atender os seus próprios colaboradores, porque isso faz parte, por exemplo, da saúde mental e também física. Acerca dos conceitos da gerência do cuidado, essa pesquisadora ela traz 3 dimensões importantes. Primeiro, que é o cuidado, que ela fala das dimensões, ações e interfaces com a prática profissional, o conhecimento, a própria complexidade, relações terapêuticas, ações instrumentais do cuidado de enfermagem e ações específicas do cuidado de enfermagem em saúde. O que ela quer chamar a atenção para isso? Que, enquanto enfermeiros, precisamos estar diretamente ligados com o pensamento científico. Penso eu que a única maneira que vai nos dar autonomia profissional é por meio do conhecimento científico. É saber, de fato, aquilo que eu estou fazendo. E não simplesmente ser um mero fazedor de tarefa. Em um segundo momento, ela traz a questão da administração interligada com a gerência. E ela faz todo um contexto da evolução histórica do próprio ensino, né? Então, se falava anteriormente administração, gestão, hoje se fala em gerência. Antigamente, a gente não chamávamos, por exemplo, né, o nosso enfermeiro RT do hospital de gerente, chamávamos de chefe, e hoje, pela essa mudança ou translação de conceito, nós chamamos de gerente de enfermagem, porque ele tem um poder de gerenciar toda uma unidade. Além disso, os modelos gerenciais, né, que vêm evoluindo com o passar do tempo, a questão dos indicadores de qualidade da própria terapia intensiva, as medidas de barreiras epidemiológicas, que são tão quanto importantes para traçar aí a qualidade da assistência, as competências gerenciais, que muitas das vezes isso daí é incipiente dentro da própria graduação. Então, trago aqui uma reflexão para quem é responsável técnico de uma determinada instituição, que vai procurar fazer uma especialização em gestão em saúde, um MBA, né? Visto que a própria resolução da diretoria colegiada de número 7, de 24 de fevereiro de 2010, já traz algumas considerações da RDC 26 de 2012 a respeito da titulação desses enfermeiros para poder trabalhar dentro da terapia intensiva. E hoje a gente tem um movimento contra em relação a isso, que vai ser uma perda bastante significativa. Quer dizer, qualquer pessoa, será que tem condições de trabalhar dentro de uma terapia intensiva com todas as suas especificidades? Então, isso a gente precisa também refletir. E, por último, ela traz o conceito da gerência do cuidado, que tem aí as ações do enfermeiro para a prática profissional, que vai coadunar essa questão da gerência com a assistência. Visto que, por exemplo, para mim poder prestar uma assistência de qualidade, eu tenho que pensar em tudo aquilo que é do cuidado indireto. Se tem um leito, se tem um monitor, se tem um respirador, se tem filtro bacteriológico, se eu tenho capote, se eu tenho máscara N95. Então, tudo isso aí está interligado para poder, de uma certa maneira, prestar um cuidado de maneira efetiva a esse paciente. Além disso, na atualidade, dentro do conceito de competências, nós trabalhamos com o conceito de chave. Esse enfermeiro ele precisa ter conhecimento baseado na literatura científica, nas melhores evidências científicas. Esse enfermeiro ele precisa ter habilidade clínica para poder lidar com esse paciente. Eu sempre digo aos meus alunos que o cuidado de enfermagem ele é inerente a qualquer unidade. Porém, na UTI, a gente tem algumas especificidades que é a alta tecnologia. E nós precisamos lidar com essa tecnologia dura, né? Esse indivíduo ele tem que ter atitude, ele precisa se lançar frente aos desafios
do cotidiano, né? Há pouco tempo agora, logo no início da minha fala, que eu falei que eu não tenho uma vivência direta, mas venho fazendo cursos de atualização, né, acerca do Covid-19, e até o prezado momento eu não consegui ler 10% do quantitativo de publicação existente aí e liberada em relação ao próprio Covid. Né? Então, a gente tem que ter essa atitude de estar buscando conhecimento, né? Se posicionando enquanto enfermeiros. Os valores em relação à própria equipe e o entorno, que é tudo aquilo, que não é só uma assistência de qualidade ao paciente e aos seus familiares. Né? Então, eu trago uma reflexão aqui para pensarmos, enquanto enfermeiros, docentes, futuros enfermeiros ou egressos de enfermagem, que daqui a pouco estará aí prestando uma assistência, que a gerência do cuidado nos obriga, né, direta e indiretamente, a associarmos, né, tudo aquilo que é importante do cuidado indireto e do cuidado direto para uma melhor assistência a esses pacientes no tempo de Covid. Deixo aqui o meu abraço a todos, desejando que todos estejam bem. Um abraço e até a próxima. Boa noite a todos. Eu gostaria, em lugar de agradecer o convite para estar participando dessa semana de enfermagem da Faculdade Bezerra de Araújo, ao qual eu tenho o grande prazer de fazer parte do corpo docente. Eu sou enfermeira, trabalho em uma unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Sou mestre e doutora em enfermagem pela Universidade do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem na NERI, e na Faculdade Bezerra de Araújo leciono a disciplina de Gerência 1. Então, vou dar início à minha apresentação. Eu vou um pouquinho para vocês sobre o gerenciamento dos cuidados em neonatologia em tempos de Covid-19. Gostaria de dar parabéns a todos, alunos, docentes, pela Semana de Enfermagem, pelo Dia Internacional do Enfermeiro, que é o dia 12 de maio, né, e o dia 20 de maio, onde a gente fecha a Semana de Enfermagem, fazendo alusão à grande personalidade da nossa história, da enfermagem. Para iniciar, 2000 é o ano em que a área de enfermagem é o Ano Internacional do Enfermeiro, declarado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, de acordo, várias organizações e vários países lançaram a sua campanha para comemorar esse. Né? Estavam previstas inúmeras comemorações e, diante a pandemia do Covid-19, muitas foram interrompidas. Em diversos países apareceram traduções deste ano, que seria o marco para a profissão de enfermagem. Esse ano era previsto inúmeras iniciativas e ações pelos 200 anos de Florence Nightingale, a precursora da enfermagem moderna. Diante disso, comemoramos o Ano Internacional da Enfermagem e foram algumas considerações a respeito desse ano. Primeiro, estava previsto o lançamento pela Organização Mundial da Saúde do relatório do estado da enfermagem no mundo, né, o qual já foi publicado. O desenvolvimento da campanha do Nurse Now, que está acontecendo, né, para dar maior visibilidade aos profissionais de enfermagem. Temos também duas propostas inerentes para dar visibilidade à necessidade de maior transversalidade do cuidado, que era a necessidade de corrigir o déficit de enfermeiros no mundo e a necessidade de melhorar os ambientes de prática profissional desses enfermeiros. Nesse sentido, interrompemos as comemorações para combater o novo coronavírus. E é necessário termos em mente uma completa e adequada epidemiológica, medidas da área de saúde pública, como o distanciamento social que está acontecendo em diversos países, e estratégias de prevenção e controle desse tipo de infecção. Diante dessas estratégias,
rememoramos o legado de Florence Nightingale, que é considerada a primeira teórica da enfermagem. Mesmo com o cenário do distanciamento social, os enfermeiros continuam exercendo suas atividades em diversos cenários de assistência à população. Somos a maior força de trabalho da equipe de saúde. Passamos parte do tempo cuidando, 24 horas do nosso dia em cuidados extremamente necessários a todos os tipos de pacientes, em todos os cenários de prática relacionados à enfermagem. Por tudo isso, podemos ver pessoas como enfermeiros qualificados e em quantitativos adequados para exercer a função, ambiente da prática profissional de enfermagem favorável e a qualidade da assistência de enfermagem. Muito se tem falado na questão do recrutamento e seleção dos enfermeiros para atuarem na pandemia. E aí, vale ressaltar a questão da necessidade de ação constante desses enfermeiros, né, da gerência, do empoderamento desses enfermeiros frente aos novos desafios surgidos da equipe de saúde. Por tudo isso, viemos mostrar ao mundo a importância da nossa atuação, lutar para melhorias das condições de trabalho e os motivos pelo qual precisam ser valorizados. No âmbito do Nursing Now, os desafios que seriam impostos à enfermagem frente a dando voz aos enfermeiros, empoderando-os frente a múltiplos desafios de saúde. É necessário termos uma melhor idade e qualidade para atuarmos na enfermagem, antes considerada como arte, hoje em dia considerada como ciência, através dos estudos, através de todos os esforços pertinentes ao grupo dos enfermeiros. Considerada por muitos a teórica de enfermagem, Florence foi absolutamente determinante no início de um novo rumo para a profissão. O lugar que a enfermagem está hoje está influenciado pela contribuição de diversas especialidades. Embora Florence leve a enfermagem como uma arte, e ao longo dos anos o caminho que a enfermagem vem trilhando culminou na consolidação da enfermagem como ciência. Precisamos colocar em evidência a liderança e a influência das políticas de saúde e o trabalho das enfermeiras que está acontecendo em todo o mundo. No ano de 2020, os estudos de enfermagem têm mostrado ao mundo muito dos que fazem, dando evidência ao governo de reivindicações que são muito justas. Atuando como linha de frente, os enfermeiros realizam seu trabalho todas as adversidades encontradas, e não são poucas, principalmente no que diz respeito à terapia intensiva. É imprescindível lembrar que, além do desenvolvimento técnico-científico, torna-se necessário investimento no âmbito da prática profissional, garantindo assim a qualidade da assistência prestada. Vamos um pouquinho sobre a questão da gerência, né? Temos a questão estrutural, onde engloba os princípios e valores institucionais, segurança dos clientes dos enfermeiros, formação, inovação e investigação, que é o processo sempre de busca do conhecimento, em que todos estão envolvidos nesse processo. Há uma grande demanda de pesquisas científicas sendo realizadas agora no tempo da pandemia do Covid-19. A questão da gestão de pessoas, de recursos materiais, muito se tem falado na questão dos EPIs, né, de respiradores, de aparatos e insumos para se montarem leitos de terapia intensiva, a gestão e liderança no serviço, a organização e sustentabilidade da prática de enfermagem. Temos, ao longo disso, o processo que envolve o desenvolvimento da prática profissional de enfermagem, o modelo assistencial de enfermagem definido, e quando a gente remete à terapia intensiva pediátrica e neonatal, a gente tem uma nova configuração desse modelo assistencial do cuidado, metodologias científicas de prestação de cuidados, o processo de comunicação e de cuidados, as práticas colaborativas e relações multiprofissionais, que envolve toda a equipe, o enfermeiro muitas vezes está na ponta e na liderança dessa equipe, e o processo de avaliação. E qual é o resultado, né, que nós temos diante de toda essa estrutura e esse processo? Nós temos resultados em relação dos nossos pacientes, nós temos resultado em relação aos clientes e resultado em relação aos enfermeiros, onde envolvemos também muito, quando se fala em pandemia de Covid-19, a questão da saúde mental,
né, dos enfermeiros e da equipe profissional. Temos que pensar nesse enfermeiro, nesse agente que está na ponta, atuando, né, principalmente na questão da transmissão da doença, na questão de ficar doente e de transmitir aos seus entes queridos. E agora eu vou trazer um pouquinho para vocês a minha ética, né, da terapia intensiva neonatológica. Eu trabalho num hospital de grande porte do Rio de Janeiro. Nós temos 12 leitos de terapia intensiva neonatal e 4 leitos de terapia intensiva pediátrica, sendo um destinado ao isolamento. Nós tivemos que nos reinventar e readaptar, né, durante a pandemia do Covid-19. E como diz Euclides da Cunha, viver é adaptar-se, né? E nós procuramos a todo momento e a cada nova informação em que somos avisados a tentar melhorar a qualidade do nosso cuidado, principalmente também voltado à questão da organização profissional. Então, nós adaptamos os espaços e o processo de trabalho para melhor segurança do nosso paciente, né, visando a questão de prevenir efeitos adversos, de contaminação, redução de índices de infecção, e também visamos a saúde mental da equipe e dos nossos pacientes, que muitas vezes, por trabalharmos com criança, temos que levar em conta o acompanhante. Né, a gente questão do ECA em voga, né? Então a criança ela tem o direito de ficar acompanhada, né, pelo seu familiar durante as 20 horas de internação na terapia intensiva, e mesmo com a pandemia nós continuamos a dar esse direito a todas as crianças internadas. Algumas estratégias foram elaboradas para tentar minimizar, né, e diminuir o risco de transmissão do Covid-19. Quais foram essas estratégias? Primeiro, houve um treinamento da enfermagem da equipe multiprofissional. Esse treinamento para paramentação, desparamentação, né, por gotículas ou por aéreos, foi feito com toda a equipe, né, durante todos os turnos e plantões pertinentes ao cuidado da terapia intensiva pediátrica neonatal. Estabilizamos, né, o cuidado em bloco. E o que é isso? Né? O enfermeiro, a equipe paramentada, vai agrupar os cuidados para serem realizados a paramentação, né, do profissional. Então, como essas crianças têm ficado isoladas, então a gente se paramenta, né, e tenta agrupar os cuidados, ou seja, tentar até mesmo facilitar e minimizar os efeitos e manter o cuidado de uma forma humanizada, né, que é um grande diferencial do cuidado em pediatria. A administração das medicações, o aprazamento tem sido feito de forma para que as medicações tenham uma sequência, ou seja, aquele profissional que adentrar a criança para instalar a medicação, ele também possa realizar outro tipo de cuidados como uma higiene, uma verificação de sinais vitais, uma administração de uma dieta, né? Então, tudo isso foi feito tentando minimizar a falta de EPI, né, que urge os hospitais do Rio de Janeiro, né? Isso é uma demanda nacional, né? E então a gente tentou, de certa forma, tentar minimizar essa questão. Grande diferencial que não acontecia antes, né, só em determinados casos, nós colocamos a dieta enteral contínua, né? Então não há necessidade de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas a mudança da dieta, né? Então foi feita uma avaliação com a equipe multiprofissional de médicos nutricionistas para que isso acontecesse. E nós restringimos a vida de avós e irmãos, né? Como eu falei, o nosso modelo de assistência teve que ser reconfigurado. Então, nesse momento de pandemia, foi necessária a restrição desse tipo de visitas. Mãe e pai têm acesso, né, 24 horas à UTI, mas nesse momento também pedimos para que apenas né, visite e seja feita uma questão intercalada. Então, se a mãe foi num dia, vai no outro, para que também fluxo de pessoas adentrando a UTI. Outras questões e estratégias que nós estamos utilizando
todos os recém-nascidos estamos preconizando incubadoras e não de UCRs, porque a incubadora ela minimiza o risco de transmissão, né? Nós conseguimos isolar esses recém-nascidos, né? De uma forma que a gente preconize também a questão da transmissão pelo estado de saúde. Como o professor Manassés já tinha dito, estamos também preconizando operação em sistema fechado, né, para os casos suspeitos e os casos confirmados, né? Então, instalamos, né, o TraqueCare, todos os bebês que necessitem de ventilação, suporte ventilatório, e instalamos também o filtro EPA, né? O filtro EPA para partículas finas e eletrostáticas e hidrofóbicas nos equipamentos para suporte ventilatório, de ventilação invasiva e não invasiva, para também diminuir essa questão. Uma grande ideia que tivemos foi a preparação de kits de EPIs para amamentação. Então, nós montamos o kit, né, que é pelo avental, pelo gorro, pela máscara N95 ou similar, pelo óculos de proteção individual e a Face Shield nós temos no setor, né, não fica nesse kit, mas esse kit estabelecemos por plano, né, ou seja, haver um uso irracional do kit, né, e para prestarmos assistência. E aí nós temos um controle maior de cada plantão, quantos kits foram usados, e a equipe toda está treinada tanto para paramentar quanto a desparamentação, né, o que é de grande importância lembrar que essa desparamentação ela deve ser feita de forma correta, né, e o resíduo, né, descartado num lixo específico. Aqui nós temos duas fotos, né, autorizadas pela profissional que está fazendo o uso do equipamento, alimentação, né, na porta da UTI. Então, a paramentação completa para prestar assistência à criança hospitalizada. Nós temos também utilizado muita questão da pronação em crianças com Covid positivo, né? O que tem sido um fator de grande importância e cuidado, né, na assistência desse tipo de paciente. Foto, nós temos uma criança hospitalizada no nosso isolamento, onde temos todos os aparatos tecnológicos, e aí precisamos ter também em mente essa questão da assistência, né, o cuidado voltado para a humanização, né, do cuidado, principalmente porque nós estamos todas paramentadas, então a criança ela não consegue visualizar o profissional que está cuidando dela, né? Então, isso também é uma outra questão que a gente fala muito na pediatria, onde a criança não tem a possibilidade, muitas vezes, né, de ter o olho no olho, né, de ter a questão do brincar, a questão do ouvir, a questão do sensitivo, né, porque muitas não necessariamente estão sedadas e em suporte ventilatório, mas tentamos de todas as formas minimizar esses atributos. Então, estamos vivendo um cenário único e sem precedentes de um problema de saúde pública global representado por essa infecção. Em pouco tempo, aprendemos antes sobre a Covid-19, com dados epidemiológicos, virológicos, clínicos, publicados em abundância nos últimos meses. A necessidade é tão grande de saber e entender melhor como proceder, né, como cuidar, como prestar uma assistência de uma forma completa a esse tipo de paciente, que as pesquisas não param, né? A cada dia, a cada hora, são feitas novas pesquisas, a relação, né, de material produzido, né, sobre a Covid é tão grande que nem mesmo os profissionais estão conseguindo ler e entender essa relação da produção científica. O desafio é imenso e há necessidade de antecipar qualquer problema críticos, independentemente da idade dos pacientes. A não se preparar, você está se preparando para falhar. Benjamin Franklin. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de refletir que trabalhar em terapia intensiva pediátrica neonatal é um mundo à parte. Quando a criança ela requer cuidados específicos, diferentemente do adulto, né? Reconfiguramos o nosso modelo assistencial do cuidado,
e estamos a todo momento elaborando estratégias para melhor facilitação do cuidado, da enfermagem prestado a essa clientela. E eu gostaria de deixar o meu muito obrigado, agradecer novamente pelo convite e estou aberta a reflexões e a discussão. Aline, você me permite tecer algumas considerações ou não? Claro. Eu queria estar complementando aqui na fala da Aline, né? Que ela traz 2 pontos importantes. Primeiro, que a enfermagem é uma arte. E eu penso que a gente não devemos nos intitularmos como artistas, mas sim como cientistas, porque nós temos as nossas teóricas, principalmente Wanda Hortas e outras teóricas importantes para a reafirmação da enfermagem enquanto ciência. E a Aline ela traz algumas considerações importantes acerca dos pilares de Dona Bídia, que eu havia falado anteriormente a respeito da gerência e da assistência, que é a estrutura, né? Se ela não tem uma estrutura importante, adequada, se ela não tem os processos previamente delimitados, né? Organizado do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem, entender da importância desses instrumentos criados, da forma que tem que ser preenchido diariamente, provavelmente a gente não vai ter um resultado de qualidade. Então, como que é importante a gente tecer algumas considerações acerca, né, como você falou aí anteriormente, Aline, que você teve que adaptar o teu cenário para atender a essa população. Então, é justamente isso. É o teu olhar enquanto gerente que viabiliza isso. E nós, enquanto enfermeiros, né, a gente não tem uma formação de gerente, mas no nosso dia a dia a gente consegue, né, de uma certa forma, apreender esses conceitos e trazer para a nossa prática, né, como bons gestores de saúde. Obrigado. Eu que agradeço as considerações, Cláudio. Quando eu coloquei até no slide enfermagem como arte, era como era visto no tempo de Florence Nightingale, né? E ao longo dos anos, de acordo com as teorias de enfermagem, nós fomos evoluindo para uma ciência, né? Então, muito obrigada pelas colocações. Eu que agradeço. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou supervisor de enfermagem de terapia intensiva da Faculdade Bezerra de Araújo e eu inicio de antemão, assim, em relação ao professor Manassés, professor Cláudio, professora Aline, essa dinâmica toda, dessas reflexões que nós estamos tendo, eu trago um pouco dessa visão vamos dizer, de relato de experiência da linha de frente hoje em cima do diagnóstico, né, chamado de Covid-19, mas na verdade um grande desafio para a equipe de enfermagem. Quando nós iniciamos essa demanda da questão do Covid, principalmente a questão da terapia intensiva, se houve uma repercussão muito grande, principalmente quando se fala de gerenciamento, quando se tem o remanejamento desse profissional, o enfermeiro, para dentro da terapia intensiva, e a gente escutava sempre assim: eu não sei trabalhar na terapia intensiva porque eu não conheço direcionamentos da parte de ventilação mecânica e nem sei trabalhar com pacientes de alta complexidade. E aí a gente traz uma colocação de que a enfermagem, nesse período, ela teve que se reinventar ou até mesmo buscar esses desafios com as suas colocações técnicas. Então, o que a gente consegue vivenciar hoje dentro das terapias intensivas, principalmente quando a gente tem um paciente que agrava, da forma que o professor Manassés colocou na sua fala introdutória, o impasse da ventilação mecânica, o que sempre foi muito discutido, porque quando se fala da ventilação mecânica, desse suporte ventilatório, se vem o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro, onde ele se encaixa nessa demanda toda. E aí a gente chega no questionamento do conhecimento fisiológico, do conhecimento anatômico, mas também da prática.
entender e interpretar a ventilação mecânica hoje precisa de cuidados, de conhecimentos mais específicos para que a gente possa entender como esse paciente vai evoluir. No caso de COVID, a demanda da enfermagem está sendo muito importante frente aos outros profissionais, pela questão do quantitativo, né? Vou citar um exemplo, por exemplo, nós temos um CTI de aproximadamente 10, 12, 15 leitos, e há demandas de 1, 2 ou 3 fisioterapeutas para todos esses cuidados, requer muito desse profissional e que necessita que a enfermagem tenha esse conhecimento específico, saber o que é o modo ventilatório, os parâmetros ventilatórios, discutir diretamente com a equipe médica imagens para saber a procedência, ou quer dizer, saber o desenvolvimento clínico desse paciente, para a gente poder gerenciar todos aqueles cuidados que nós temos de indicação bibliográfica para poder atuar, né, de forma mais correta. Porque hoje, quando a gente tem a alta do paciente, e aí a gente se pergunta, a questão clínica, a questão farmacológica e a questão assistencial, circuito vedado, aspiração fechada, protocolos de prono, outros utensílios, por exemplo, avaliar a parte de gasometria, PCO2, se tem alcalose, se tem acidose, respiratória, metabólica, a demanda dos suportes tem que ser de imediato, porque são pacientes que desenvolvem agravamentos da sua parte clínica. Então, sempre fica esse medo desse profissional, né? E aí, contribuindo para essa demanda desse profissional, a gente começa a caracterizar a parte da ventilação propriamente dita. Então, eu vou citar diretamente algumas demandas que o próprio enfermeiro ele apresenta, como gerenciamento do cuidado em enfermagem, tomada de decisão, liderança em enfermagem, educação continuada permanente, que é uma coisa que todos os hospitais eles têm feito isso diariamente com a equipe, abraçar a equipe, está aí o papel do gerente, o papel da supervisão, o papel do gestor, o gerenciamento de recursos humanos, né, e o gerenciamento de recursos materiais, como o professor Cláudio pontua, a questão da tecnologia. Então, nós temos hoje equipamentos sofisticados que estão chegando, né, no mercado e muitos profissionais, se tem aquele tabu. Olha, eu não sei trabalhar com essa máquina, propriamente dito, então todas as instruções de conhecimento clínico adequado de assistência, ele passa a não existir. Então, esse é o maior medo hoje, para quem está na linha de frente. Até os próprios hospitais de campanha hoje não estão conseguindo alocar todos os seus profissionais, tanto de enfermagem, entre outros, porque nós não temos tantos profissionais como, vamos dizer assim, habilitados para o conhecimento ou a assistência de terapia intensiva. E aí, nessa questão do módulo ventilatório, a gente sempre fala no VCV, PCV e A/C. Né? E aí, na demanda assistencial, a gente caracteriza como eu vou lidar com esse paciente diretamente se eu não tenho um conhecimento prático, ou teórico prático dessa demanda. Então, aí a gente abre a escolha, né, do módulo ventilatório, como a ventilação controlada, que a gente tem como o VCV, que ela tem um volume corrente associado a uma frequência e fluxo de ar. Todos esses parâmetros são pré-determinados no próprio aparelho. Então, assim, a equipe multidisciplinar, em cima de critérios clínicos, define o módulo ventilatório e daí começa uma sequência de modificações e de assistência a um paciente em suporte ventilatório. O segundo módulo que a gente pode estar abordando é a ventilação com a pressão controlada, chamada de PCV, muito
direcionado na terapia intensiva, no suporte de paciente com ventilador, é quando cicla o tempo, limitando uma pressão inspiratória, e o nível pré-determinado é rapidamente alcançado no início da inspiração e mantém durante toda a fase inspiratória. Então, eu estou colocando apenas uma introdução desse modo ventilatório, exatamente que é uma demanda que precisa ser muito bem esclarecida para que o enfermeiro possa ter uma segurança na sua assistência. Quando a gente fala da questão da assistência, quanto protocolos de PAP, protocolo de ICM, enfim, todos os protocolos assistenciais, ele parte de uma demanda de você saber utilizar todos esses dispositivos. E o terceiro, que é a ventilação assistida controlada, que é quando a frequência pré-determinada e o ventilador recebe por um esforço do paciente. Este permitirá que o novo ciclo ventilatório aconteça, mas com os parâmetros ajustados pelo operador. Então, quer dizer, ele fica totalmente entregue, e nessa demanda é o que a gente hoje está tendo, que é abordar a questão da boa sedação, quer dizer, uma sedação adequada. Para quê? Porque o paciente bem sedado, ele ventila bem, mas como o professor Manassés abordou lá na fala dele inicialmente nessa live, a gente precisa ter cuidados, porque às vezes você oferta uma FO2 em maior quantidade, você pode prejudicar a ação do paciente, porque em algumas demandas da enfermagem e assistência, a gente tem a manipulação de parâmetros ventilatórios, e aí está sempre alinhado com toda essa equipe multidisciplinar. O paciente, quando ele inicia um desmame ventilatório, que em alguns casos, principalmente do COVID, a assistência é redobrada, porque a qualquer momento a gente pode ter uma falha nesse processo e o paciente precisar retornar para a prótese ventilatória. E nesse momento, a vigilância, principalmente da enfermagem, quando eu digo enfermagem quanto a equipe, seja os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, precisa ter uma demanda muito grande, porque o cenário que a gente tinha anteriormente seria de CTI com aproximadamente, por exemplo, 10 leitos, pelo qual 2, 3, 4 pacientes entubados. Hoje, numa realidade, a gente tem um CTI com todos os leitos, praticamente, de pacientes entubados. Então, isso requer uma demanda muito grande de vigilância, porque hoje a gente, dentro da terapia intensiva, a prioridade do gerenciamento caracteriza a vigilância para que tudo ocorra corretamente e que a gente obtenha sucesso nesses pacientes. E, finalizando, eu quero agradecer à Faculdade Bezerra de Araújo, agradecer a todos presentes nessa live. Eu quero aproveitar a fala do professor Paulo, também para tecer algumas reflexões a respeito daquilo que a gente vem discutindo há um bom tempo, que é a questão da autonomia profissional. E eu penso que a autonomia profissional do enfermeiro ela é conquistada com base nos processos científicos, pelos instrumentos que nós temos para poder utilizar no nosso dia a dia, que é o processo de enfermagem, quem são as pessoas mais antigas, e, na atualidade, a sistematização da assistência de enfermagem. Nós enfermeiros, precisamos estar imbuídos desses conceitos e empregar isso diariamente na nossa prática profissional. Compreender a importância de se fazer um bom histórico, de poder traçar um diagnóstico de enfermagem, de planejar a melhor assistência, efetuar essa implementação, a avaliação e não esquecer nunca que nós, enfermeiros, precisamos registrar tudo o que nós fazemos diariamente. E outra coisa que eu quero aproveitar também para trazer de reflexão é a respeito da prática avançada, né? Eu penso que
O nosso cuidado é diferente do cuidado médico, que é diferente do cuidado do fisioterapeuta, que é diferente do cuidado da nutrição, da fono, enfim, de qualquer profissional das ciências da saúde. O que nós precisamos, como o professor Paulo falou, a professora Aline e o professor Manassés, é estar imbuídos desses conhecimentos técnicos científicos para que possamos ter segurança de prestar uma assistência de qualidade ao nosso paciente em qualquer situação de vida. Muito obrigado.